Olá, vim falar para ti hoje sobre pensão por morte. Então, quem ainda não teve ninguém na sua família que precisou entrar com o benefício de pensão por morte, ou alguma pessoa próxima, algum amigo, né, que tenha algum ente querido falecido e tenha dúvidas referente a esse assunto. Difícil não ter, né? Então, hoje eu vou estar te explicando como se requer, quais as pessoas que têm direito, né? E várias dicas e oportunidades que tu não pode perder, certo? Vou te dizer também, caso tu esteja gostando dos nossos assuntos, deixa o teu like para nós, para a gente saber e continuar, né, fazendo os novos vídeos para estar agradando vocês e ajudando de alguma forma. Te inscreve também no nosso canal para estar recebendo todos os vídeos que eu já fiz e os próximos vídeos, e ativa as notificações no sininho, certo? Então, gente, quem é que tem direito à pensão por morte junto ao INSS? Em primeiro lugar, você deve saber que a pessoa que faleceu, no caso segurado, tem que ter qualidade de segurado. No caso, estar contribuindo com o INSS para o INSS nos últimos anos, tá? Nos últimos 12 meses, ou ainda, caso a pessoa tenha, o falecido tenha muitas contribuições, mais de 10 anos de contribuição, por exemplo, ele pode ter uma falha de 24 meses sem estar contribuindo, ou se houve um desemprego involuntário, no caso uma demissão, essa carência ela pode ser estendida até 36 meses. Vou te dar um exemplo, nós estamos em outubro de 2021, no caso, o falecido esteja desempregado, estava desempregado, né? E esse desemprego foi lá em outubro de 2018, ainda assim ele manteve a qualidade de segurado, porque tem uma carência estendida de 36 meses no caso de desemprego involuntário, quer dizer, então, quando a pessoa não queria ser demitida e acabou sendo demitida, certo? Então, passando essa fase da pesquisa da qualidade de segurado, para ver se gera direito ou não aos dependentes, a gente vai para a lista de dependentes, tá? Em primeiro lugar, o cônjuge e filhos, né? Se for casado legalmente, né, tiver uma certidão de casamento ou uma união estável, se equipara a casamento, né? Caso não tenha, a gente vai para a segunda fase, que seria de companheiros, né? Da união estável, mas sem a comprovação através do registro, da escritura pública de união estável. E aí depois também gera direito aos filhos, né? Até 21 anos, e ainda filhos inválidos, caso já sejam maiores, né? Pode, depois dos 21 anos, se comprovada a invalidez através de uma perícia médica, que deve ser feita pelo INSS, esse filho inválido também ter direito a essa pensão por morte. Nesse sentido, muitas pessoas não sabem, né, nesse requisito, que filhos maiores têm direito, sim, caso comprovada a invalidez. Se não tiver filhos, né, e se não tiver cônjuge, e se for um filho que more com o pai, os pais comprovando que dependiam economicamente do filho e que esse filho morava com eles através de comprovante de residência, pais também têm direito à pensão por morte. E outra coisa, muita gente pensa assim: eu já ganho um benefício, eu já sou aposentado. Não interfere em nada. Continua tendo direito à pensão por morte, tá? Um benefício que não gera direito à pensão por morte é o benefício assistencial, que é o LOAS, né? Aquele benefício que o governo dá para pessoas muito pobres, miseráveis, que é um benefício assistencial, ou para idosos a partir de 65 anos, para deficientes, para inválidos que não tinham contribuições, né? Esse benefício, pelo caráter assistencial dele, ele não gera direito à pensão por morte, tá? Mas todos os outros, caso você já esteja aposentado ou esteja em auxílio-doença, todos esses geram direito à pensão. O acidente de trabalho, a aposentadoria por invalidez, a aposentadoria por idade,
o auxílio doença, aposentadoria especial, aposentadoria por tempo de contribuição. Então, se a pessoa estiver aposentada, ou mesmo que não esteja só em auxílio doença ou um acidente de trabalho e venha a falecer, gera direito à pensão por morte, tá? Outra coisa, como que é feito esse requerimento, tá? Dentro do aplicativo Meu INSS, né, você deve escolher esse requerimento de pensão por morte, e ali enviar todos os documentos que comprovam as contribuições, no caso se a pessoa estiver pagando o INSS, né, digitaliza e manda de uma forma que existe ali dentro do aplicativo para te enviar os anexos, carteira de trabalho também, né, que são provas de contribuição. Se a pessoa já recebe benefício, coloca ali, tem um itemzinho que tu coloca o número do benefício dela, e a partir dali tu vai estar relacionando os dependentes, né? Se é o esposo, se é a esposa, se são filhos, né? Se são os pais, vai colocar ali quem é o dependente, a qualificação, os documentos de identificação, né? Que o sistema vai pedindo, você vai enviando, e envia o requerimento para o INSS, e tem que continuar ali acompanhando através do e-mail que eles mandam as informações, para ver se aí o INSS não vai estar te pedindo nada, né? O prazo para concessão desse benefício tem demorado um pouco, né? No caso, nunca baixa aí de 2 meses, já foi até de 2 a 4 meses. Caso demore para ser concedido o benefício, você pode estar ajuizando um mandado de segurança, que é uma ação que você entra na justiça informando o juiz que passou muito tempo, passou mais de 3 meses, que é o prazo que o INSS tem para estar analisando os pedidos, e que esse benefício ainda não foi analisado, nem concedido ou nem indeferido no caso, porque às vezes ele pode ser indeferido, tá? E a companheira ou o companheiro, como é que fica essa situação, tá? Então, para companheiro e companheira fica um pouquinho mais difícil, mas não é nada impossível, tá? Então, tendo as provas de dependência econômica da mesma residência, tanto um quanto o outro, companheiro ou companheira, tem o direito sim, tá? Então, algumas provas interessantes para serem consideradas e levadas para um processo onde se busca pensão por morte de companheira ou companheiro, tá? Então, um comprovante de mesma residência anterior ao óbito, não adianta tu levar um comprovante de agora, porque, tipo assim, agora a outra pessoa já faleceu, né? Então, tem que ser da época em que ele ou ela estavam vivos. Conta de água, conta de luz, conta de cartão de crédito, conta de telefone, né? Telefone móvel. Todos os comprovantes aonde fique claro que os dois residiam juntos. Por exemplo, a conta de água no nome de um e a conta de luz no nome de outro, tá? Provas como procurações, se algum dia um passou uma procuração para o outro, né? Onde fique ali evidenciado que havia uma relação de confiança. Filhos, se tiveram filhos, as certidões de nascimento dos filhos. Carteirinhas de convênio médico, né, onde exista ali a carteira do titular e do dependente, contas conjuntas em banco, cartão de crédito, onde tem um titular também um dependente, que é um cartão adicional, ficha de registro de empresa, aonde geralmente tu coloca o endereço onde tu mora, né, que vai ser o mesmo endereço ali do companheiro, e que tu declare quem é o teu cônjuge, quem é a pessoa com quem tu convive, né? Fichas de associações ou sindicatos também servem. Documentos aonde você fez alguma compra conjunta, né? Um contrato de compra e venda. Por exemplo, o documento do carro, né? Se a pessoa tem um carro e foi enviado para o endereço ali onde ele coloca que reside, para comprovar que também a outra pessoa mora ali no mesmo endereço. Documentos de hospital, ali onde tem a pessoa que assina, né? Tem, no caso, o internado, que é a pessoa que está doente, né? Que é o companheiro ou a companheira, e o outro assina como responsável ou como companheiro, né? A pessoa que declarou o óbito, no próprio óbito existe um endereço onde é declarado que a pessoa morava. Todas essas são provas, né, robustas,
aonde fica comprovado que existiu uma relação de dependência, uma relação de convivência, né, uma relação pública de união estável, tá? Para companheiro e companheira, são essas as provas, no caso, que eles pedem, tipo um indício de prova material que existiu um relacionamento entre as pessoas, certo? Ainda é possível, dentro do INSS, caso as pessoas não tenham muitas provas materiais, né, documentais, se solicitar uma justificação, tá? Junto ao INSS, no requerimento ali para a pensão de companheiro, tem um pedido, um anexo que se faz, onde se pode estar pedindo essa justificação, é onde são escutadas 3 testemunhas para comprovar que houve essa união, né, que realmente o casal coabitou, morou junto no mesmo teto e dividia a sua vida como se fosse marido e mulher, tá joia? Então, pessoal, passando pelo INSS, tanto a pensão por morte de companheiro ou de filhos, de esposa, de esposo, de pai ou de mãe, e caso tenha sido indeferido ou por falta de qualidade de segurado, ou por falta de provas, ou ainda por falta de declaração de dependência ou indícios de dependência, você pode estar ingressando judicialmente contra o INSS, tá? Porque o INSS é campeão de indeferir benefícios, principalmente por pensão por morte. Outro requisito importante que eu acabei de me lembrar agora, quando tu é casado, tu já leva, no caso anexa, uma certidão de casamento atualizada, que é um requisito que eles sempre pedem. Por quê? Porque tem gente que já se separou, né, já se divorciou e tem aquela certidão antiga de casamento, tá? E lá naquela lá não tem a verbação do divórcio ou da separação. E pedindo uma certidão atualizada vai aparecer, tá? Então, esse requisito o INSS pede sempre, então já deixa à mão a tua certidão de casamento atualizada. Mais uma coisa que eu acabei de me lembrar aqui que é importante. Pessoas que se divorciaram e acabaram voltando a morar junto, tá? Tem direito à pensão sim, tá? Tem que comprovar essa união de novo, né? Que eles retomaram uma vida, que continuam morando junto, mesmo tendo se divorciado, através daquelas provas que eu falei ali da união estável, certo? E comprovando isso, vai ter direito à pensão também. Sobre pensão alimentícia, gente, tá? É uma questão que resta sempre dúvidas para as pessoas que vêm a falecer e aí tem direito a essa pensão por morte. Se eu me separei, tá? Não sou mais esposa, né? Vamos supor ali do Pedro do José, tá? E ele ficou pagando uma pensão alimentícia para mim, ou porque eu era doente, ou porque eu já sou muito velha, não posso me recolocar no mercado de trabalho, né? Ficou pagando ali um percentual ali de 20 ou 30% de alimentos para mim. E o José veio a falecer, tá? Eu pego esse ofício que eu tenho, essa determinação judicial, aonde determina que eu tenha que receber essa pensão e protocolo meu pedido de pensão por morte junto ao INSS. E o que acontece? Se eu não tiver mais nenhum outro dependente legal para estar participando, dividindo essa pensão, habilitado, eu recebo 100% dessa pensão por morte, tá? Respeitando as regras da Previdência de concessão de pensão, é claro, tá? Então, tá, pessoal? Espero ter ajudado vocês ou alguém próximo de vocês, da família, algum amigo, tá? Se faz sentido, compartilhe esse vídeo nos grupos, né? Porque com certeza, quanto mais a gente fizer com que esse vídeo tenha visualização, mais pessoas nós poderemos estar ajudando.